Olá, seja bem-vindo à Redação Nota 1000 Passo a Passo. Nessa aula nós vamos falar sobre repertório sociocultural e como ele é importante para elevar sua nota na redação Enem. Então, venha com a gente! Oi, seja bem-vindo, eu sou a professora Larissa e estou aqui para ajudar você na sua preparação para o Enem. Nós vamos falar nessa aula de hoje sobre repertório sociocultural. Para quem não sabe o que é repertório e a importância que ele tem dentro da redação Enem, é importante que a gente entenda que o Enem é avaliado em 5 competências. E a competência 2 vai exigir do estudante que ele apresente um repertório sociocultural. Esse repertório, ele tem que ser um bom repertório, ele tem que ser um repertório que esteja aliado à sua argumentação, certo? Mas, para a gente entender como fazer esse bom, eficiente repertório, vamos entender primeiro o que é repertório. Repertório é bagagem. É tudo aquilo que você tem ao longo da sua formação, tudo aquilo que você traz para dentro do seu texto que vem de fora. Ah, agora eu entendi! Pode ser uma área de conhecimento, pode ser uma citação, pode ser um dado estatístico, pode ser uma fonte histórica. O importante é que, quando você está escrevendo um texto dissertativo argumentativo, a sua argumentação ela tem que estar baseada em algo que venha do mundo externo para dentro do seu texto. Ela tem que ter uma base. O repertório funciona em prol da sua argumentação, certo? Então, no âmbito da competência 2, o repertório sociocultural, ele vai fazer parte da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Mas é importante que você entenda que antes de qualquer coisa, antes de iniciar o seu texto, você tem que fazer uma seleção de argumentos. Quando você se depara ali com a frase temática, se depara ali com o tema, chegou na hora da prova, pegou a prova, viu o tema, a primeira coisa que você tem que fazer, antes mesmo de fazer o rascunho, é fazer uma seleção de argumentos. Essa seleção de argumentos, ela vai facilitar bastante a sua escrita. Faça ali uma lista de coisas que podem ser acrescentadas ao seu texto. E nessa lista deve estar o repertório sociocultural, certo? O Enem, ele pede que o candidato pegue algo que seja relacionado à sociedade e traga para dentro do seu texto, que ela faça parte da sua argumentação. Você não pode simplesmente jogar uma informação, um dado, uma estatística e deixar aquela informação sem explicação, e você também não pode falar algo sem ter uma fonte, sem com que aquele repertório esteja legítimo. Então é por isso que dentro da estrutura do texto dissertativo, a gente tem aí essa argumentação baseada em um repertório. Repetindo, repertório é bagagem, são as referências que você traz para dentro do seu texto. Tudo aquilo que você pode pegar de fora, pegar do exterior e colocar para dentro do seu texto para justificar o seu argumento que defende o seu ponto de vista. É importante que você entenda que esse repertório, ele precisa ter 3 coisas basicamente. Primeiro, ele tem que ser legítimo, ele tem que ser legitimado. O que é uma coisa legitimada? É que tem fonte, e essa fonte tem autoridade, certo? Se você traz uma notícia de um veículo de comunicação conhecido. Se você traz um fato histórico, você traz um fato que seja nacional ou internacionalmente conhecido. Se você traz um filme, você traz um filme reconhecido. Você não pode, citar algo que ninguém vai entender o que é, certo? Então, o repertório ser legitimado diz respeito a este repertório ter uma fonte e essa fonte ser de autoridade. O repertório também tem que ser pertinente ao tema, ou seja, ele tem que estar associado a pelo menos um dos elementos da frase temática. E ele tem que ser de uso produtivo. Essa parte aqui do uso produtivo é que os alunos mais têm problema. Por quê? Porque o uso produtivo diz respeito a amarrar, a fazer com que o repertório esteja unido à argumentação. Então, quando o aluno, como eu já falei antes, cita, simplesmente deixa aquela citação solta, ele deixa com que o seu repertório seja improdutivo.
Às vezes até é uma citação conhecida de um autor famoso, mas ele ficou solto no meio do texto, ele citou por citar, e aí o repertório não teve validade, não teve qualidade, e aí ele não pontua os 200 pontos na competência 2. Então, preste atenção nesse detalhe, certo? Ele tem que ter legitimação, pertinência e ele tem que ser produtivo, certo? Por isso que eu falei para vocês que a escolha do repertório acontece antes do texto. Ele é um elemento de pré-texto. Quando você está ali selecionando a sua argumentação, você também está selecionando o repertório que vai basear a sua argumentação. É comum nós vermos nas notas 1000, nas redações nota 1000, os estudantes utilizando um repertório para cada argumento. Pode isso? Pode, é ótimo. Mas se o seu repertório é limitado, por isso que nós estamos aqui dando essa aula para que você amplie o seu repertório mais. Se o seu repertório for limitado lá na hora da prova, não tem problema você utilizar apenas um repertório. O importante é que este repertório que você vai utilizar atenda a essas 3 características. Ele tem que ser legitimado, ele tem que ser pertinente e ele tem que ser de uso produtivo, certo? Fique atento aqui a esses 3 elementos. Então, o que a gente vai ver ao longo dessa aula são formas práticas que você tem para ampliar o seu repertório sociocultural. A gente vai pegar um repertório baseado em filmes, séries, livros e fatos históricos. Deixa aqui nos comentários se você quer ver, além desses que nós vamos apresentar aqui nessa aula, outros tipos de repertório. Deixa aqui que a gente prepara essa aula para vocês aqui no YouTube, certo?